Fala, Antônio Carlos, tudo bom? Então, conforme seu pedido aí, vamos iniciar então a nossa primeira videoaula de como fazer um semáforo. Inicialmente, vamos pegar um pouco da parte do conceito e algumas regrinhas e ciclos. Aí nessa primeira videoaula, nessa primeira etapa, nós vamos simplesmente fazer um semáforo só funcionar e entender as manhas assim para fazer essa lógica. Aí, consequentemente, na segunda videoaula e a terceira, a gente consegue concluir aí tranquilamente. Eu fiz aí uns slides simples, desculpa aí pela aparência dos slides, porque é bem simples mesmo, só para o colega entender aí. Então, ó, inicialmente vamos utilizar o Q1, Q2, Q3, né, para realizar esse semáforo. Não vamos usar aí, no caso, a segunda via, e também não vamos usar o menu de liga e desliga, nesse caso, né? Porque esse inicialmente é só mesmo para a gente aprender as ferramentas e conseguir simular aí nesse simulador que eu passei para o amigo aí. Então vamos agora inicialmente falar sobre o ciclo de funcionamento de um semáforo, né? Então, inicialmente eu convencionei que vai iniciar com o verde. No caso aqui, os tempos também é um exemplo, para daí então, mais para frente, podemos fazer um semáforo de uma forma totalmente correta, né? De como o ciclo de início, como que é o meio, como que é a transição e como ele faz a transição entre as vias. Mas então, voltando ao semáforo, né? Então, eu coloquei que esse semáforo de uma via só, ele começa com verde, ele aguarda 7 segundos então ligado ao verde, né? Aí ele vai para condição, para acende o LED amarelo, aguarda 3 segundos, vai para o vermelho e depois de 5 segundos que ele aguarda aceso o vermelho, ele desliga e faz novamente o ciclo, ou seja, ele retorna novamente para o verde e refaz novamente o ciclo. Geralmente assim, na parte de programação em Ladder, a gente tem que tentar imaginar de várias formas para tentar fazer uma lógica que seja bem compreensível, tanto para o usuário de manutenção e como para você mesmo, né? Fazer e entender uma lógica de uma forma mais simples e objetiva. Então, para melhorar, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar então que na sinalização verde, a gente vai colocar a saída Q3. Para o tempo de 7 segundos, que é o primeiro tempo, a gente vai colocar ele, no caso, o T1, né? Vou colocar o T1. Então, para a lâmpada amarela, vamos colocar o Q2, né? Para o próximo temporizado aí, né, de 3 segundos, T2. Da lâmpada vermelha, vamos colocar Q1. E o T3 como, igual a 5 segundos, né? Então vamos colocar o T3 aí, para 5 segundos. Melhorando um pouco mais, a gente tem que pensar um pouco mais para ficar mais fácil de fazer a lógica. Ou seja, no primeiro momento, podemos observar que quem liga primeiro é o verde. Então, a gente colocou que o Q3 liga verde, né? Aí, o que acontece? Depois que liga, né, que ele está ligado, ele vai ficar, então, em 7 segundos, ele vai ficar com o tempo de 7 segundos ligado. Logo após, a gente já imagina de uma segunda forma, ou seja, a gente sabe que o amarelo, que seria o Q2, vai ligar, então a gente já coloca ali, ó, desliga o verde e liga o amarelo. Então seria uma forma sequencial do semáforo, né? Então aí, depois que acontece o desligamento do verde e que liga aí o amarelo, ele vai ter uma pausa de 3 segundos, né? Com a lâmpada ligada. E aí sim, aí logo após ele vai desligar o amarelo e ligar o vermelho, né? Então depois que ele fazer essa transição, ele vai ficar 5 segundos ligado, né? Depois disso, a gente sabe que vai desligar o vermelho, vai desligar o ciclo e vai voltar novamente no verde. Então, ou seja, é um ciclo, né? Seria o verde, amarelo e vermelho, verde, amarelo e vermelho. Então, se é um ciclo, eu considero que aqui, ó, nessa parte de baixo, essa parte de baixo aqui, ó, que é desliga o vermelho e reinicia o ciclo, é onde que provavelmente eu vou desligar todo o sistema e ligar novamente para começar a contar de novo o ciclo
a partir do verde. Sendo assim, eu também gostaria de mostrar que da onde que eu tirei as informações do Q3, Q2 e Q1. Na verdade, eu tirei do próprio simulador, né? Mas se você tivesse uma programação e você quisesse escolher uma outra entrada que não tivesse no simulador, você poderia escolher. Foi por isso que realmente eu escolhi aí essas saídas, justamente porque era o que está já mesmo na via 1 do simulador. Algumas informações necessárias que eu gostaria de passar, que é onde que eu acredito que muitas pessoas têm dificuldade. No CLP, existe vários tipos de CLP e cada CLP é um jeito. Por exemplo, o Click Edit, ele trabalha na unidade de 1 segundo, ou seja, na base de 1 segundo. Então, se você colocar 2, 3, 4, 5 ou o número 10, a gente sabe que está relacionado ao segundo, ou seja, 5 seria 5 segundos, 6, 6 segundos. Mas aí outros CLP, como o da Siemens, o S7200, né, esse do simulador, eles trabalham em bases diferentes. Eles não trabalham em base de segundo, eles trabalham em base de milissegundo. Mas assim, como ele trabalha em base de milissegundo? Ou seja, primeiro a gente tem que saber que 1 segundo é igual a 1000 milissegundos. Então, quando der lá 1000 milissegundos é igual a 1 segundo. Aí sim, aí podemos então observar que, como eu tinha comentado ali, né, a base de 1 segundo ele conta de 1 em 1 segundo. E então, assim, ó, nesse simulador que agora vamos simular o semáforo, ele não trabalha nessa base de 100 milissegundos. Mas eu achei necessário eu falar desses 100 milissegundos por um motivo. Porque o Siemens trabalha com essa base também de 100 milissegundos. Então eu aproveito para quando a gente simular também no Siemens, a gente já aprendeu essa base. Essa base de 100 milissegundos, ela conta de 100 em 100 milissegundos, né? Então, se eu quisesse colocar um tempo de 1 segundo, obviamente eu tinha que colocar lá na base 10, porque 10 vezes 100 é igual a 1000, que 1000 é igual a 1 segundo, né? 1000 milissegundos. Então, isso assim é só para você entender. Então, se eu colocasse lá na base, né, lá no temporizado 50, seria 50 vezes 100, que daria 5000, ou seja, 5 segundos. Por que eu estou informando isso, batendo na mesma tecla? Porque esse simulador, ele trabalha com base de 10 milissegundos, ou seja, ele conta de 10 em 10 milissegundos. Então, para quem não é acostumado com essa base, gera um pouquinho de desconforto inicialmente. Depois é observado, assim, é notado que não é tão difícil trabalhar nessa base, né? Assim, de cabeça. Tem muita gente que calcula lá, pega na calculadora, multiplica lá pela quantidade de vezes. Mas depois você pode notar que não é difícil para você utilizar essa base. Sendo assim, eu coloquei o primeiro exemplo falando assim, que eu gostaria de obter 1 segundo, né, com esse temporizado desse simulador, que é de a base 10. Ou seja, se eu colocar lá na base dele lá, né, 100, ele vai ser igual a 1 segundo. Por quê? Porque 100 vezes 10 milissegundos é igual a 1000 milissegundos, que é igual a 1 segundo. Um segundo exemplo tá fácil, aqui, ó. Para mim obter, então, 2,5 segundos, né, nesse temporizador lá desse simulador, que é base 10, basta eu colocar 250, porque 250 vezes 10 é igual a 2.500 milissegundos. Então, ou seja, lá, a gente, como vai usar conforme o simulador mostrando, deixa eu só retornar aqui novamente, nos slides, aqui, ó. Então, aonde que observamos que tiver 7, se ele é base 10, a gente vai colocar 700 lá no temporizado. Aonde que é 3, vai colocar 300. E onde que é 500, aonde que é 5, vai colocar 500. Porque é a base que trabalha, né? A base do temporizado. Cada fabricante tem a sua própria base, né? Então é isso. Então vamos agora fazer essa lógica, entendeu? Associando junto com o diagrama que eu vou demonstrar e vamos acompanhar. Eu quero fazer de uma forma sequencial para observar
a forma do diagrama ali, da interpretação que a gente fez aqui nos slides, diretamente em Ladder, para poder associar como que é feita a associação do que a gente desenhou de uma forma em fluxo, né, para a própria simulação mesmo, para a própria lógica realizada. Bom, nesse caso então, ó, vou abrir o anexo e também vou abrir o CLP. Conforme aqui, observando então o que eu tinha comentado nos slides, eu vou montando aqui a lógica, né? Então, sem eu colocar contato nenhum, ó, eu já sei que na primeira linha eu vou colocar o Q3, porque ó, tá aqui, tá vendo? Ó? Primeiro aqui o Q3. Se olhando aqui na base aqui, ó, eu coloquei o T1 aqui. Então, também vou colocar a linha sem colocar contato, sem nada aqui, e vou colocar T1. Como eu falei para você que o 7 segundos é igual a 700, então eu coloquei 700 aqui, tá vendo? Olha lá, 700, que equivale igual a 7 segundos. Se você for observar, então assim, ó, já é visto que quando o contar 7 segundos, a primeira lâmpada do Q3, a lâmpada Q3 vai apagar. Então, se ela vai apagar, você concorda que eu posso pegar, colocar aqui o contato do T1 na primeira lâmpada? Então, estou fazendo dessa forma direto e depois colocando os contatos para você entender da onde que eu tirei os contatos. Senão, se eu colocar direto, talvez fica meio confuso, né, para entender. Igual o T1 mesmo, só vai ser possível colocar o contato dele aqui, ou quem vai desligar ele no final. Mas vamos seguindo aqui essa mesma linha de raciocínio aqui, né? Que aí fica mais fácil da onde que eu tirei os contatos. Você vai ver que eu vou retornar em algumas linhas para acrescentar contato. Isso é só mesmo para você entender da onde que eu tirei, da onde que surgiu aquele contato. Então aqui, ó, colocamos aqui o temporizado T1. Então aqui, ó, podemos observar que na próxima linha, é óbvio que se o Q3 desligou aqui e depois de 7 segundos o Q2 vai ligar, então eu posso colocar então o contato aberto de T1 para ligar o Q2, né? A bobina do Q2. A princípio eu só estou pensando em ligar, né? Não pensei em desligar ainda. Então quando tiver nessa condição, vai ligar Q2. Seguindo a sequência aqui, ó, a próxima condição minha seria quem? O temporizado 2. Então, assim, ó, se ele vai contar o tempo a partir do momento que o amarelo estiver ligado, eu posso usar o contato do T1 também para para conseguir acionar a próxima condição do temporizado. Por que que eu não uso a saída? Porque a saída ela varia, né? A saída, uma hora tá ligado, uma hora tá desligado. Como eu preciso algo que seja fixo, que quando entra ela conta o tempo e continua fechado, então eu optei a usar o próprio contato do T1, né? Então, se eu usei o contato T1, agora coloco, no caso, o T2 com a base de tempo de 300, né? Então, aqui, ó, se agora a gente está fazendo essa parte aqui, ó, podemos observar que nós vamos ligar quem, ó, depois que contar o tempo do T2, nós vamos ligar o Q1, né? Então, se eu colocar aqui um contato aberto de T2, né, com certeza vamos ligar a saída Q1. Só tem uma coisa, se eu ligar a saída Q1, você concorda que a Q2 vai continuar ligado? Então, para ela desligar e só ficar o vermelho ligado, a gente faz o quê? Coloca um contato do fechado do T2 no Q1, ou seja, quando ele contar Q1, ele vai desligar o Q2, né? Que é conforme está a lógica aqui, né? Então, um pouquinho mais para baixo, olha só. Quando então liga Q1, o T2 que está ligando Q1, ele começa a contar um tempo. Então, eu posso usar também um aberto do T2, né? Para esse T2 contar um certo tempo, que seria ó, o T3, na verdade, que é o próximo temporizado, ele vai contar os 500, os 5 segundos, que é igual a 500, né? Então aqui, ó, aqui que mora a ideia.
Se você for observar, tá tudo em cascata, ó, o temporizado 1 coloca o temporizado 2, tá vendo? O temporizado 2 coloca o temporizado 3. Para quando ele atingir esse tempo, eu posso fazer o quê? Eu posso pegar um contato do T3 e colocar ele no T1. Lembra onde que eu deixei em branco sem nada? Coloquei o fechado do T3 aqui. O que que vai acontecer? Acontece assim, ó, quando ele contar esse tempo de 5 segundos, ele vai abrir aqui, ó. Abrindo o temporizado T1, obviamente ele vai abrir, ó. O T1 vai abrir o T2 e o T2 vai abrir o T3. Consequentemente, ele vai desligar todo o sistema e ao mesmo tempo, logo em seguida já vai religar novamente, porque vai desligar, vai fechar o contato aqui e vai acionar novamente. Então é essa lógica aqui, ó, que é do simulador. A gente agora pode, ó, observar então agora na simulação, né, ó, vou colocar ali, ó, o simulador do semáforo, né? Podemos aqui colocar e observar que o verde já está ligado, foi para o amarelo foi para vermelho. Podemos fazer o carrinho também, movimentar. Vamos tentar ver se eu consigo jogar aqui para o canto, para a gente conseguir olhar a lógica e o... Não conseguimos olhar toda a lógica aqui, né? Porque fica difícil, né? Não... Mas enfim, se você observar, ó, podemos observar que está verde, né? Vai contar o tempo que eu determinei, vai para o amarelo e para o amarelo, depois vai para vermelho, faz o carrinho parar. Então é isso, Antônio Carlos. A princípio, ó, tá aqui a lógica. Preciso que você monte exatamente nessa mesma configuração. Assim que você montar e concluir essa primeira etapa, essa primeira lógica aqui, ó, aí sim, aí a gente vamos partir para a próxima etapa, que seria montar ele com duas vias e provavelmente no terceiro vídeo vai ser demonstrado ele no geral, ou seja, o que podemos melhorar para poder o semáforo ficar mais seguro, né, nas transições, para carro não acontecer de bater. Então esse daí, não sei se vou conseguir ajudar bastante, mas tá aí a lógica, né? Então tá aqui, né, ó, feito aí da primeira via simples, sem bem resumido, e aí aguardo você configurar aí, programar e colocar dessa forma. Se você colocar dessa forma, aí partimos para o segundo vídeo. Então um grande abraço e bom uso aí do vídeo aí, beleza? Tudo de bom.